Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque, e nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo, e a lição de hoje é Resistindo à Tentação no Caminho, que é a lição 9. Então, antes de nós darmos início ao estudo da Escola Bíblica, vamos dirigir a Deus em oração pedindo sua bênção por este momento. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Tu és o nosso Deus, autor da nossa fé. Por isso agora, Senhor, nos prepara para esse estudo, Pai. Tem misericórdia de cada um de nós, perdoe os nossos pecados, porque somos pecadores falhos, Senhor, mas que a tua graça, a tua misericórdia nos assiste a cada dia, Pai. Seja conosco, que o teu Espírito Santo faça-nos compreender tudo aquilo que fomos estudar para a edificação das nossas vidas. Seja conosco e abençoe cada lar, cada família, cada pessoa que vai assistir através das redes sociais, que eles possam ser abençoados para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. É que nós pedimos, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início à nossa lição 9, que é Resistindo à Tentação no Caminho. Texto áureo nós temos lá em Mateus 26:41, que diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos como verdade prática o lugar de ceder à tentação é melhor triunfar sobre ela. Temos a leitura diária, que é a leitura da semana, que na segunda-feira é Gênesis 3, versículo 1 a 5, que fala da tentação que se origina do diabo e seus artis. Já na terça-feira temos lá em Tiago 1, versículo 14 e 15, que fala que a tentação que se origina de dentro do ser humano. E na quarta-feira, 1 Coríntios 10, versículo 13, que fala toda tentação faz parte da esfera humana. Na quinta-feira, temos Efésios 6, versículo 11 e 17, vencemos a tentação com a palavra de Deus. Na sexta-feira, temos Romanos 12, versículo 2, que não se conformando com os apelos do mundo. E já no sábado e último, 2 Timóteo 2, versículo 22, que a melhor estratégia é fugir da tentação. Então vamos lá, para a leitura bíblica em classe, em Mateus 4, versículo 1 a 11. Então vamos dar início. Lá em Mateus 4, repetindo, versículo 1 até o 11, que fala no versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Versículo 3. E chegando a ele o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. No versículo 4, ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No versículo 5, então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o penásculo do templo. E no versículo 6, e disse-lhe: Tu és o filho de Deus, lança-se daqui abaixo, porque estás escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Já no versículo 7, disse Jesus: Também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. No versículo 8, novamente, o transportou o diabo em um monte e muito mais alto, e mostrou todo o seu reino do mundo, e a glória deles. No versículo 9, e disse Jesus: Tudo isso te darei... Não foi esse versículo 9, foi o diabo. E disse: Tudo lhe darei se prostraste e me adoraste. Versículo 10.
Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, quer dizer, arreta, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e ele servirás. Já no versículo 11, último, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Bom, essa leitura bíblica da classe fala justamente na parte que Jesus ali, 40 dias e 40 noites, jejuou e venceu a tentação. Inclusive, a gente vê que nesse texto, o próprio diabo ele usa a palavra de Deus, né? Que ele diz lá que Taraote, esses anjos, que a respeito que nos tornar-se-ão mãos para que nunca tropece alguma pedra. Quer dizer, isso está na palavra de Deus. Mas Jesus também rebateu ele com a própria palavra de Deus. E é isso que nós temos que fazer. Quando o diabo chogar, muitas vezes, para nos tentar, ele choca uma palavra. E às vezes é uma palavra até que está na Bíblia. Mas a gente tem que resistir a ele e usar as próprias palavras de Deus para rebatê-lo. Então vamos lá no plano de aula, que é o plano de aula do professor, que tem a introdução. Nesta lição, veremos que o crente é desafiado continuamente a abandonar a fé em Cristo. Isso porque pode acontecer por meio da tentação. Por isso veremos como ocorre a tentação e como nosso Senhor lidou com esta situação. Aprenderemos também que a resistência à tentação requer o firme posicionamento contra o pecado e o compromisso com a prática da palavra de Deus. Então temos aí o número 2, é a apresentação da lição, que é o objetivo da lição, é conceituar biblicamente o que é tentação e os seus aspectos na esfera humana. Já no segundo, mostrar como nosso Senhor Jesus lidou com a tentação. E terceiro, apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. Aí temos na letra B a motivação, como vimos na lição, a tentação é um processo que ocorre na esfera de um processo de natureza humana. Nesse sentido, o autoexame é indispensável para o crente lidar com as suas limitações e fraquezas. Fomente a discussão sobre a área de natureza humana que precisa ser fortalecida para que o crente não se torne presa fácil na tentação. Quer dizer, então a gente tem que usar o método. E temos a conclusão, nessa parte do autor, que é a revista do professor, que fala que a aplicação Jesus nos concedeu o exemplo de fidelidade. E Deus nos mostrou que a aplicação das Escrituras Sagradas em nosso cotidiano é ferramenta indispensável para vencer as tentações. Endose aos alunos que a perseverança nessa virtude resultará em uma vida espiritual próspera neste mundo e, por consequente, a entrada na vida eterna, conforme 2 Pedro 1, versículo 10 ao versículo 12, desculpe. Não é 22 não, é 12. Então nós temos agora o comentário, né? Vamos entrar na introdução da revista, porque ali foi a questão da introdução para o professor. E aí temos aí a introdução. A tentação é algo que o crente enfrentará ao longo de sua jornada. Não por acaso o Senhor Jesus nos ensinou a orar, de modo que Deus não deixasse que caíssem em tentação, conforme lá em Mateus 6, versículo 13. Né? Por isso, nesta lição, estudaremos o conceito bíblico da tentação, de maneira como nosso Senhor enfrentou no deserto, e como devemos resisti-la. Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar, para não cedermos à tentação ao longo da caminhada, conforme Mateus 26, versículo 41. Temos aí, número 1, em algarismo romano, que é a tentação da sua esfera humana. Número 1, conceito bíblico da tentação, que é o subtítulo. Na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar a tentação.
A primeira é a palavra hebraica Massai, que significa teste, provação, conforme Deuteronômio 4, versículo 34 e Deuteronômio 9, versículo 22, e Salmo 95, versículo 8. A segunda e a terceira são palavras gregas, respectivamente, peiranismos, teste e prova, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento, conforme Atos 20, versículo 19, e 1 Coríntios 10, versículo 13, e Tiago 1, versículo 2 e versículo 12. E o verbo periraço, tentar submeter à prova, conforme João 6, versículo 6, e Gálatas 6, versículo 1, e Apocalipse 2, versículo 2 e 10. Ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento, assim podemos dizer que a tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal, a fim de obter prazer ou lucro. Já no número 2, duas vias da tentação, é o substituto. Então, de acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo, conforme Gênesis 3, e também dentro do ser humano, conforme Tiago 1, versículo 14 e 15. Ele tem a origem no diabo, quanto seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é desviar-nos da rota da nossa missão e propósito, a vida estabelecendo por Deus, já que o nasce do dentro do ser humano, tem a ver com o vício da alma quanto ao lugar que damos primazia ao fruto do Espírito. Entregamos-nos a atração ao encontro e os deleites da concupiscência, da carne, e da carne, ambas as vias da tentação se processam na esfera humana. Já no número 3, diz que tentação é o fenômeno humano. Na Epístola a Tiago está escrito: ninguém sendo tentado diga, se Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta, conforme Tiago 1,13. É verdade que a aprovação vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente, conforme Tiago 1, versículo 2 e versículo 4, e Mateus 5, versículo 48 e 1 Pedro 1, versículo 7. Contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus, ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana, conforme Mateus 5, versículo 28 e Romanos 8, versículo 6. Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta não se está no campo da esfera humana e terrena. 1 Coríntios 10, versículo 13. Aí tem ali, antes de começar, tem um quadrinho que diz que ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se está ao campo da esfera humana e terrena. Primeira hipnose. A tentação é um fenômeno que ocorre na esfera da natureza humana. Temos como auxílio pribriológico, tentação. O termo grego e hebraico traduzido como tentar e tentação também aparece em um mau sentido de induzir ao pecado. O diabo é acusado de ser o instigador de tais provas, conforme Mateus 4, versículo 3 e 1 Tessalonicenses 3, versículo 5 e versículo 6. Até mesmo na vinda dos cristãos, ele exerce grande pressão para o pecado, conforme 1 Coríntios 7, versículo 5, 1 Tessalonicenses 3, versículo 5 e Apocalipse 2, versículo 10. Sucumbir a tais tentações pode demonstrar que a profissão do cristão não é sincera, conforme Lucas 8, versículo 13. A tentação para pecar frequentemente se origina dos pensamentos malignos, da concupiscência, conforme Tiago 1, versículo 14. Provocações nas quais uma fonte de desejo por riqueza e pode se juntar, conforme
1 Timóteo 6, versículo 9. Contudo, a tentação para pecar nunca vem de Deus, conforme Tiago 1, versículo 13. E o cristão deve orar por libertação de todas as tentações, conforme Mateus 6, versículo 13 e Lucas 11, versículo 4. A tentação do mau sentido também pode sonar de forma de testar outro na esperança e expor seus pontos fracos, usá-lo contra a própria pessoa. O inimigo de Cristo frequentemente tentaram empregar essa tática contra ele, mas não teve êxito, porque Jesus usou a própria palavra de Deus para rebater aquilo que o Satanás estava tentando a Jesus. E no segundo item, algarismo romano, fala o Senhor, Jesus e a tentação. Número 1, o subtítulo é a provação do Senhor Jesus. De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus e o Espírito Santo, o conduziu ao deserto. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás, uma intensa batalha espiritual contra o adversário. E o príncipe deste mundo, conforme João 16, versículo 11, o objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse seu propósito, satisfazendo os desejos e necessidades e contrariando a vontade de Deus, conforme João 4, versículo 34. Por isso, houve um ataque intenso do maligno contra o nosso Senhor, que resistiu sabiamente por meio de oração, do jejum e da palavra. Embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. Agora, número 2, temos como subtítulo as áreas que Jesus foi tentado. Podemos dizer que Jesus Cristo foi tentado em 3 áreas. A área física, a natureza e divina e a área espiritual. Na área física, o diabo tentou pedindo que transformasse pedras em pães, após sentir fome devido ao processo de jejum. Foi por isso que revelaria que ele era o Filho de Deus, conforme Mateus 4, versículo 3. Na área da natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse no pináculo do templo, pois os anjos o aguardariam, conforme Mateus 4, versículos 5 e 6. Na área espiritual, o diabo tenta Nosso Senhor desafiando a evitar o caminho da cruz para estabelecer um reino pela sua força, o qual seria prontamente aceito pelos judeus. Mas era necessário apenas uma coisa: Jesus deveria adorar o diabo, conforme Mateus 4, 9, e assim podemos dizer que o nosso Senhor foi tentado na área física, com a necessidade humana, e suas naturezas divinas, com a ideia de ostentar seus divinos, no sentido de idolatrar outro ser. Já no número 3, temos como subtítulo como Jesus venceu a tentação. Nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Em toda a área da tentação, ele respondeu: está escrito. A primeira tentação, ele disse: está escrito. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, conforme Mateus 4, 4. Na segunda tentação, ele disse: está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Na terceira tentação, ele disse: faz de Satanás, porque está escrito: o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás, conforme Mateus 4, versículo 10. Nessa batalha espiritual contra o diabo, Nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra de Deus. Isso significa que ela via a Escritura como autoridade suprema de fé e de prática, assim o lado de oração e do jejum. Conforme já estudamos, devemos vencer o inimigo e seus artis tentadores com a palavra de Deus, conforme Efésios 6, versículo 11, versículo 17. Imitemos o nosso divino mestre. Temos a sinopse número 2, que fala, a frase está: Nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Amém, né? Então, vamos lá. A tentação, auxílio bíblico teológico, a tentação de Jesus.
Jesus, além de citar as Escrituras, dirigiu ao diabo diretamente em geral, e ele evitaria diálogo com poderes demoníacos e o proibia de falar. Mas aqui ele ordenou que o diabo saísse, e a prática de Jesus está em contraste total com a prática popular de arengas longas com o diabo no contexto da oração. O fato de Jesus sofrer estas tentações é parte de uma identificação última com a humanidade. Ele se tornou ser humano. Ele ficou adulto e entrou nas águas purificadas de nosso batismo, embora não tivesse pecado. Ele sofreu tentações, suportar e não se entregar. Causa angústia e dor. Ele não precisava ter uma natureza pecadora para ser tentado e suportar. E a dor da declaração. Então é isso. E aí tem outro texto aqui que fala: em caso de ceder à tentação, não tendemos a justificar a culpa ou os outros, ignorar os outros é ato pecaminoso. Então vamos lá. Agora, no item 3, restituindo a tentação. Todos somos tentados, por mais que observamos as disciplinas da oração, do jejum e da leitura da palavra. O inimigo não deixará de nos tentar. Por esse motivo, temos que estar conscientes a respeito, visto que vivemos em uma cultura pós-moderna e que, por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos, intentam a naturalizar o relativismo, procurando nos moldar conforme o seu costume mundano. Diante disso, somos encorajados pela Escritura a assumir a postura de Cristo, não te conformar com esse mundo, conforme Romanos 12, versículo 12. Número 2. Rejeite a tentação. Há uma célebre frase de reformador Martinho Lutero: você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles instalem os seus ninhos. Embora não seja um versículo da Bíblia, a frase revela uma verdade que encontramos na palavra de Deus. Podemos percebê-la lá na fuga de José diante da mulher de Potifar, que lá em Gênesis 39, versículo 12, que assim, na atitude de Jó, como fugir do mal, conforme Jó 1, versículo 1. Assim não podemos impedir que a tentação apareça, mas com a força do Espírito Santo podemos evitar que elas nos dominem. Por isso, precisamos seguir o apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Está em 2 Timóteo 2, versículo 22. Portanto, ao longo de nossa jornada, melhor estratégia é fugir da tentação. Agora, número 3. Arrependa-se no meio de nossa caminhada. É possível que o crente sinta a tentação. Por isso, rompa a comunhão com Deus. Contudo, é possível restabelecer o relacionamento com Ele por meio de confissão de pecado, arrependimento e quebrantamento. E espiritual. Há um caminho de cura e restauração para quem age dessa maneira, conforme Provérbios 28, versículo 13. Por essa razão, em caso de ceder à tentação, não tentamos nos justificar, culpar os outros ou ignorar o ato pecaminoso. O caminho divino é a confissão e do arrependimento para desfrutar o perdão. Aí vamos para a hipnose, já lemos a hipnose número 3, vamos partir para a conclusão. Semelhante ao Senhor, ele foi tentado por tudo, mas não pecou, conforme Hebreus 2, versículo 18, e Hebreus 4, versículo 15. Podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim podemos nos desfrutar de mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, oferecemos resistência à tentação ao longo da jornada. Folgaremos isto e receberemos a nossa coroa de vida. Conforme Tiago
1, versículo 12. Aí temos aqui, revisando o conteúdo. Temos 5 perguntinhas. Vamos lá para a primeira pergunta. Primeira pergunta. De acordo com a lição, como podemos conceituar a tentação? Resposta. Tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal, a fim de obter prazer ou lucro. Segunda pergunta. Quais são as tuas vias da tentação? Resposta. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo, Gênesis 3, e também dentro do ser humano, conforme Tiago 1, versículo 14 e 15. Já na terceira pergunta, em quais áreas o Senhor Jesus foi tentado? Aí a resposta, podemos dizer que Jesus Cristo foi tentado em 3 áreas: a área física, a área natureza divina e a área espiritual. Já na quarta pergunta, para que o Senhor Jesus sempre apelou contra o diabo? Nessa resposta, nessa batalha espiritual contra o diabo, nosso tempo sempre apelou para a exposição da palavra de Deus. No versículo, na pergunta 5, e a última diz, qual é a melhor estratégia diante da tentação? Resposta, a melhor estratégia é fugir da tentação. Não tem jeito. Nós sempre vamos ser tentados, né? Tem todo esse sentido. A tentação vem pelo ouvir, pelo ver, e muitas vezes nós somos tentados. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente vê certas coisas e aquilo ali parece que nos dá prazer. São certas coisas que a gente vê, né, que a gente fica tentado em querer possuir. Mas quando a gente olha e vê e a gente tem aquela tentação para possuir, o que a gente pode pensar? Senhor, eu não quero, porque não condiz com a tua palavra. Isso aí não é coisa agradável diante de ti. Então eu não quero. Entendeu? Isso que acontece, para ser prático, é quando um homem vê uma mulher, muitas vezes seminua, ou uma mulher sexual, e ele fica tentado. Mas ele, o que ele? Ele não vai olhar? Ele tem que olhar, às vezes está na frente dele, passou, não tem como. Mas o que ele pode fazer? Justamente o que eu já falei. Senhor, eu não quero. Essa não é minha mulher. Essa não é minha namorada. Essa não é a pessoa que eu quero para mim. Então, essa deve ter dono. Então, eu não quero. Então, a gente tem que pensar. E assim também a mulher, quando vê um homem, ela sente muitas vezes atração física. E ela vai dizer que não quer, entendeu? Porque ela precisa ali, principalmente se ela for casada, né? Ela não pode cobiçar nenhum homem. E até a solteira também, porque não sabe se o homem é casado ou não. Muitas vezes não conhece. Passou na frente, sente aquela tentação, aquela vontade, às vezes, até de possuir, mas a pessoa tem que ser na mesma hora de Senhor, eu não quero, porque não é da sua vontade. Então, isso é que a gente tem que procurar estar diante de Deus em santidade e procurando não cair na tentação. Já a oração do Pai Nosso fala, né, que que Deus nos livre do mal e da tentação, né? Não deixe cair em tentação, mas livre do mal, porque a gente até mais tem que estar em oração também. Então, terminamos essa lição, espero que seja edificante para cada um. Vamos orar para que nós vencemos a tentação e nós partimos também para a semana que vem para a lição 10, né? Que fala sobre desenvolvendo uma consciência de santidade, né? Já que a gente falou sobre a tentação, a gente vai, na próxima lição, desenvolvendo uma consciência de santidade, porque nós temos que procurar a santidade diante de Deus. Então, é isso. Então, vamos agradecer a Deus por mais esse dia, vamos agradecer a Deus por cada irmão, cada irmã que está assistindo, que possamos ser abençoados e que Deus nos livre da tentação.
Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais essa lição, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo estudo, que tu possa estar abençoando a cada um que está assistindo, que o Senhor possa estar com compreensão, possa, Senhor, estar nos livrando da tentação, do pecado, porque isso te entristece, Pai, e nós não queremos pecar contra Ti, mas é o pecado já nos está no coração, já está no sangue do ser humano, Senhor, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor, mas podemos vencer o pecado, não podemos dar continuidade a certos pecados. Então, Senhor, nós livra nesse do mal, dá-nos discernimento, sabedoria, inteligência estratégica para vencermos a tentação, vencermos o pecado e que possamos cada dia mais nos santificarmos diante de Ti, cada dia mais sermos edificados pela Tua palavra. Por isso, Senhor, que para vencermos a tentação como Jesus venceu, eu entendo que é buscando a Tua palavra. Então, coloque isso no nosso coração, que o Teu Espírito Santo venha a cada dia fazermos entender a Tua palavra e que possamos praticar, tudo aquilo que aprendemos dentro da Tua palavra. Isso é que eu te peço, ter um domingo de abençoado, um domingo de paz, cura aqueles que estão enfermos, tenha misericórdia de cada vida e ter uma semana abençoada, uma semana frutífera, até na próxima oportunidade estarmos juntos aqui para aprendermos mais do Senhor. É que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, fiquem na paz e até a próxima lição.